Abra sua Bíblia, irmão, em 2 Coríntios. Eu gostaria de fazer essa leitura com você, para você ficar de pé. Mais uma vez, 2 Coríntios, capítulo 4, texto muito conhecido. E eu dei um título nessa mensagem. O título da mensagem desta noite é: Não é o fim. Você achou? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Versículo 9. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo com o nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Vamos orar. Espírito Santo, estamos diante da tua santa palavra, e a tua palavra traz exortação, traz edificação, traz consolo para nós. Que nesta noite, Pai, possa ser canal de bênçãos na vida da tua igreja, na vida dos teus filhos, para que eles saiam daqui, Senhor, edificados, consolados e abençoados por intermédio dessa sua palavra maravilhosa, Senhor. Fala conosco, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode sentar-se. Como eu disse, coloquei o título dessa mensagem. Repita comigo: Não é o fim. O apóstolo Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, ele rasga o coração, sabemos. Ele expõe a particularidades, ele confronta alguns falsos apóstolos que estavam, assediando a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo é bem sincero, ele rasga e abre o coração nessa segunda epístola aos Coríntios. E ele estava sofrendo tanto, a pressão era tanta, os problemas eram tantos, que ele aqui traz aqui umas pérolas tremendas para nossa edificação hoje e depois. E o versículo 8, ele começa a dizer assim: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. No original, essa palavra atribulado significa uma pessoa que está sendo oprimida pela dificuldade. E no original, angustiado é mesmo que não ser esmagado. Então, uma tradução alternativa poderíamos dizer, Paulo dizendo: em tudo somos oprimidos pelas dificuldades, mas nós não somos esmagados. Querido, quantos são os crentes que estão sendo hoje atribulados? Quantos são os cristãos hoje que estão vivendo oprimidos pelas dificuldades do dia a dia? Não são poucos. Se eu perguntar aqui quem está vivendo uma opressão, uma tribulação, alguma vida, eles vão levantar as mãos. Mas Paulo, ele tinha tanta confiança em Deus, que ele dizia: olha, em tudo, em todas as áreas, eu estou sendo atribulado, estou sendo oprimido. Em todas as áreas da minha vida eu tenho dificuldades, mas eu não estou sendo esmagado, mas eu não estou me deixando ser angustiado. Olha o que Paulo fala: quando você está em Cristo Jesus, você pode estar sendo atribulado, mas a angústia não pode tomar conta do seu coração. Irmãos, eu vou contar agora, não é nem contar, é uma coisa assim tão engraçada, mas na hora foi terrível. Aconteceu uma coisa agora que eu estava indo para a igreja. Você vai rir, mas para mim foi terrível. O que eu fiz? Quando eu estava saindo de casa, estava tirando o carro da garagem, eu coloquei uma pasta que tem as provas, do seminário. Eu vim com a Bíblia, com a agenda de pregação e com essa pasta. Eu fui, botei a Bíblia e a agenda de pregação em cima do carro.
Já sabe o que aconteceu, né? E botei a pasta dentro do carro atrás dos alto-falantes. Irmãos, eu esqueci a Bíblia e a agenda de pegar assim do carro. Dei a ré, desci, saí disparado. Decidi que bom, vamos chegar bem cedo hoje na igreja. Saí de casa às 6h15. Chegar às 6h20, bem cedo, maravilha. Aí eu fui na capa, fiz o retorno da mola. Que lindo. Quando eu chego aqui no trevo do 15, a Bíblia, a agenda já tinha caído antes da capa. Agenda de pregações preparadas para até mês de julho. A Bíblia cai assim atrás do carro e aquele aerofólio, para quem não gosta de aerofólio, que vem, o aerofólio segura a Bíblia, é as folhas. A Laís diz, papai, tem um negócio aqui voando aqui atrás. Irmão, quando eu olho no retrovisor a Bíblia, na hora, me deu uma estirou aqui, me deu um torcicolo na hora, que eu fiquei parado assim, falei, cadê? Jesus, já. Eu falei, meu Deus, onde cabe a agenda de pregação? Quando eu entrei ali, encostei ali no estádio ali, em Guanabara, liguei o alerta, eu vi agora assim, eu vou descer, eu vou procurando na rua do bandido. Ela desceu do carro e foi voltando. Eu falei, eu vou voltar e fazer o trajeto. Quem sabe? Caiu lá no portão lá da garagem. Voltei. Falei, Tícia, vai vendo aí. Enquanto eu estava voltando, ela estava vendo a outra pista. Porque, obviamente, caiu e eu vim. Cheguei na porta nada. Falei, Jesus, vou refazer o trajeto. Aí eu fui lá na casa, fiz o retorno. E eu olhando, irmão, eu vi aquela. E eu alerta. Jesus, Letícia, vai lá. Para no trânsito, no meio da pista, irmão. Mas assim, foi tão tenso que me deu o psicólogo no corpo. Eu falei, Jesus, o que é isso? Foi tenso. Eu falei, porque eu pensei assim, vou ter que preparar várias mensagens de novo. A mensagem de hoje, eu ia pregar de improviso aqui, Jesus de Nazaré, mas foi assim, caramba, foi tenso. Consegui pegar, liguei para você, assim, achei, graças a Deus. Meu Deus do céu. São tribulações, são coisas do dia a dia, eu estava pensando como é que ia ser, como que eu ia pregar, um monte de mensagens preparadas, meu Deus, vários telefones aqui, várias coisas aqui registradas, Jesus Cristo. Tribulações do dia a dia, algumas coisas que a gente não está esperando, acontece. E uma coisa que de imediato, eu quando estava voltando, eu falei, Espírito Santo, em nome de Jesus, me mostra onde ela caiu, me mostra. Porque muitas vezes você é tentado a reclamar, fica angustiado. Paulo diz, olha, eu estava sendo oprimido, mas eu não fiquei angustiado. Paulo se dá o direito até de ser atribulado, até de oprimirem a ele, mas ele não se deixava ficar angustiado. Sabe por quê? Porque ele estava em Cristo Jesus, amém, irmão? Para Paulo, não é o fim. Não é o fim para você, amém? Amém. Segunda coisa que Paulo diz, agora só nesse 8, ele diz assim, perplexos, porém, não desanimados. O que é uma pessoa perplexa, irmão? É uma pessoa que fica atônita. Quando é que fica perplexo? Eu vejo o quê? Algumas coisas assim absurdas, meu Deus. Estar em dúvida, Paulo diz aqui, estar em dúvida, atônito, não saber a razão de certas coisas que estão acontecendo na sua vida. Na vida cristã acontece muito isso, irmão. Algumas coisas acontecem e você fala assim, Senhor, por que isso está acontecendo? Paulo teve essa experiência, irmão. Paulo, por muitas vezes, ele via determinadas situações na vida dele, no ministério dele, que ele falava assim, pensava consigo, o que isso está acontecendo? Paulo ficava perplexo. Uma pessoa perplexa é uma pessoa atônita. Por um momento ela fica sem reação. Por que isso está acontecendo? Paulo ficou assim? Ficou. Mas ele dizia, estou em Cristo, perplexo, porém não desanimado. Uma versão diz assim, atônito, porém não desesperado. Você está desesperado, irmão? Confie em Deus, não é o fim, né? Você pode ficar até perplexo, atônito, com as coisas que estão acontecendo na tua vida. Mas Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, não fique desesperado, Deus é contigo. Amém. Não entre em desespero.
O diabo ele se delicia quando o crente entra em desespero, porque desespero é sinônimo de falta de fé. Desespero é sinônimo de incredulidade. O crente só entra em desespero porque ele não está mais crendo, mais confiando. Então ele perde a razão, ele fica totalmente incrédulo. Paulo ficou perplexo, mas ele não se desanimou, irmão. Não é o fim. Digo para você nesta noite: não há motivos para você ficar desanimado. Se anime em Cristo Jesus. Amém. Não desanime, não se desespere. Deus está contigo. Amém. Paulo ficou perplexo. Fica imaginando quantas coisas Paulo viu no seu ministério. Quantas vezes Paulo foi traído. Quantas vezes Paulo viu absurdos no ministério da vida dele. Mas ele não desanimou. Ele continuou caminhando, querido. Talvez esteja acontecendo coisa na sua vida que esteja deixando você perplexo, atônito. É o diabo para desanimar você. Mas busque ânimo em Deus. Continue caminhando firme em nome de Jesus. Amém. Versículo 9. Ele diz: perseguidos, porém não desamparados. No original grego, a palavra que Paulo usa é como se estivesse dizendo assim: estou sendo caçado como um animal. É a palavra que Paulo usa lá no original grego. Caçado como um animal, porém não desamparado. Talvez você esteja aqui e há quanto tempo você é perseguido por uma dívida? Pastor, desde que eu entendo por gente, eu só vivo endividado, vivo com problema financeiro, vivo em aperto. Eu não consigo caminhar, não consigo prosperar. Tem muita gente que é perseguida pelas dívidas, pelos problemas. Ela paga o cartão, já vem um outro cartão, estoura. Quando ela pensa que está bem no bom emprego, manda embora. Jesus, agora vou me enrolar de novo. Perseguido pelas dívidas. Quantas pessoas são perseguidas pelas enfermidades? Tem gente que nasce doente. Tem gente dentro da igreja e toda semana tem que ir lá no Rio fazer uma hemodiálise. Perseguido, caçado pela dificuldade, seja financeira, seja familiar. Quantas servas de Deus estão em círculos de orações, estão clamando e invocando o nome do nosso Deus, e quando ela chega em casa, o marido chega alcoolizado, mais embriagado, mais drogado do que nunca. Paulo também foi perseguido pelos problemas, caçado como um animal. Paulo se colocou nesta situação. Mas Paulo tinha uma certeza, irmão: perseguido, porém não desamparado. O nosso Deus não nos desampara. Você crê nisso, irmão? Amém. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a promessa de Jesus: estar conosco até a consumação dos séculos, até o fim dos dias. Então, por mais que nos sintamos desamparados, perseguidos, Paulo nos diz que, estando em Cristo, eu não fico desamparado, meu irmão. Confie nele. Confie nele em todo momento, porque ele não te desampara, ele te sustenta, querido. Não sei, como eu falei para você aqui, perder a agenda de pregação, minha vida querida, para muitos foi engraçado, foi engraçado. O pastor esqueceu no carro, pode. Esquece, acontece. Mas para mim teria sido muito chato, eu ia ficar muito triste. Mas não me sinto desamparado, porque fiz uma oração e Deus me respondeu de imediato. Eu encontrei a agenda no meio da pista. Foi assim. Uma coisa simples. Assim como Deus cuida de nós nas mínimas coisas, nas coisas maiores Ele também vai cuidar de você, irmão. Amém. Glória a Deus. Nas mínimas, nas grandes também. Perseguidos, porém não desamparados. Quantos irmãos perseguidos por dívidas e enfermidades, por situações que tiram o ânimo dele, vem para a igreja, está estampado na face dele, estampado que ele está na prova, que ele está na luta. Ele não precisa nem dizer, todo mundo está vendo, porque está sendo perseguido pelas situações adversas. Mas Paulo diz que o nosso Deus não nos desampara, meu irmão. Ele te sustenta. Você crê nisso? Amém. E versículo 9 ainda diz: abatidos, porém não destruídos. O apóstolo Paulo ele usa uma palavra aqui no original grego,
Você sabe que as Olimpíadas, né? Vai acontecer as Olimpíadas no Rio, é isso? As Olimpíadas, ela já existia nos tempos de Paulo. Quem sabia disso? As Olimpíadas já acontecia, as modalidades esportivas. E os estudiosos dizem aqui que nessa palavra aqui, abatidos, Paulo tinha em mente, porque usa essa palavra, tinha em mente o pugilismo, boxe. O boxe era uma modalidade olímpica naquela época. E quando ele usa esse termo abatido, significa derrubado violentamente. Paulo estava vivendo algumas situações na vida dele, e talvez você esteja vivendo. Paulo se via derrubado, nocauteado. Derrubado violentamente é estar nocauteado. Quantas vezes na vida cristã nós nos pegamos nocauteados, derrubados violentamente por uma situação que o diabo colocou na nossa vida, ali no nosso caminho, uma adversidade, que te derruba. Paulo muitas vezes pegou assim, irmão, abatido, derrubado violentamente, mas ele disse, porém não destruído. E a palavra destruído aqui significa perecer, morto. Ele tinha sido nocauteado, mas ele não estava morto. Quando eu era criança, não sei se você viu, tinha no SBT aquelas lutas livres, muito famosas no México, no Brasil, chamavam de telequete, pé de boi marino, lembra? Década de 60, pé de boi marino. E no México até hoje é muito famoso, né? Os caras esportivos passam nos Estados Unidos. Você sabe que ele é tudo armado, quem sabia? É tudo coreografia, né? O cara finge que é mal, tem um mocinho, E na luta livre, quando o camarada é derrubado, o outro vem em cima dele, tem que contar até 3. 1, 2, tira o outro. Mais um momento o cara respira. Ele não foi dessa vez. O cara ainda continua de pé. Quantas vezes assim acontece com você, irmão? O diabo passa a perna, nos nocauteia e parece que a gente vai ser destruído. Ainda começa a contagem. 1, 2, aí Deus vem e te levanta. Puf! Ainda não, diabo. 3 não vai vir, não. 3 não. E no boxe dá 10 segundos, né? 1, 2, conta até 10. A luta livre é rápido, 3 apenas. Quantas vezes somos derrubados violentamente? Paulo muitas vezes ele usa essa expressão. Abatidos é derrubados violentamente. Mas ele diz, porém não destruído. Eu não estava morto. O morto ele não tem atitude nenhuma, não é verdade? Você belisca ele, fura ele não grita, para! Ele para e diz isso. Você sabe que quando uma pessoa morre, horas depois ela continua dando alguns espaços, né? Está ali, o cara está arrumando, colocando a roupa morto, daqui a pouco ele vai assim. Sabia disso, né? Libera gases. Quem sabia disso? Mas está morto. Embora tenha alguns espasmos, que é natural do corpo, mas ele não vai ficar dando espasmos no caixão. Está morto. O morto não pode fazer nada. Paulo ele se vê assim muitas vezes. Olha, fui derrubado violentamente, mas Deus não deixou eu perecer. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus não te deixará ser destruído. Você não vai perecer, irmão. Amém. Essa luta não é para destruir, é para glorificar o nome de Jesus. Abatido, mas não destruído. Ainda não é o fim. Quando estiver contando 1, 2, vai levantar. Não é o fim, irmão. Versículo 16, ele diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Paulo está se referindo ao que aqui, pastor? Homem exterior, Paulo está se referindo ao nosso corpo. Nosso corpo, esse corpo aqui vai se decompondo com o passar do tempo. Às vezes a gente ainda usa alguns cremes no rosto, nas mãos, para evitar, né? Para evitar o envelhecimento, né? As mulheres usam um cremezinho no rosto, que são caros, não são baratos. Mas por mais que você use esses cremes, o corpo ele vai se com o corpo, o homem exterior ele vai se corromper com o passar dos anos, é normal.
de vezes as dificuldades eram muito mais rápidas, não é verdade? Existem pessoas que já viveram tanta luta, tanto problema na vida dela, ela tem 45 anos. Você tem quantos anos? 45, ela tem um aspecto de 60, um aspecto de 70, porque os problemas acabaram com ela. Acabaram com ela. Noite de sono, problemas de saúde, o aspecto dela é como se tivesse 15, 20 anos a mais. O corpo está se deteriorando. Mas Paulo nos ensina algo tremendo, irmãos. Ele diz que ainda que o homem exterior, o corpo se corrompa por conta das dificuldades, problemas, o nosso homem interior se renova dia a dia. Você sabe o que é o homem interior? Pedro comigo. O homem interior é o homem espiritual. É a nova criatura. O homem interior é uma nova criatura no processo de crescimento, amadurecimento que está ocorrendo constantemente. O que Paulo está dizendo aqui, irmão? Por mais lutas que nós crentes tenhamos, todo mundo tem, amém? Sempre teremos, amém? Não adianta negar e dizer isso que crente não tem problema, isso é loucura, isso aí é uma heresia. Por mais que tenhamos as lutas, as adversidades, Paulo vai dizer que o homem interior, ele é renovado. Se você confiar, permanecer em Cristo Jesus, o teu homem espiritual é renovado de mês em mês, amém? Amém? Coisa nenhuma, de dia a dia, todo dia. Presta atenção no texto. A Bíblia diz que é todo dia. Você está firme com Jesus? Amanhã, dia 24 de junho, você vai amanhecer renovado pelo Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Mas pastor, eu estou passando aqui uma luta, meu cabelo está ficando branco, tem tanto problema, tanta preocupação. Ou está caindo, né? Está caindo, meu Deus. Amanhã, se você perseverar, continuar confiando, continuar crendo, continuar colocando aos pés de Cristo todas as suas lutas, suas adversidades, seus problemas, amanhã você amanhece renovado na glória de Deus. Sexta-feira, no sábado você amanhece renovado. O homem interior é renovado, querido. Sabe quem realiza isso? O Espírito Santo de Deus, né? É o homem interior sendo renovado pelo poder de Cristo, crescendo. O grande problema, sabe qual é o nosso grande problema? O problema de muitos crentes é que quando vem as adversidades, eles se e muitos se acham que, poxa, vítimas, né? Se colocam como vítimas. Acham que não deve estar passando por isso. Na cabeça dela, só ela que sofre no mundo, mas ninguém. Na cabeça dela, todo mundo tinha que carregar ela no colo. Na cabeça dela, todo mundo tinha que resolver os problemas dela, pagar as contas dela. Na cabeça dela, o pastor tinha que pagar as contas dela. Na cabeça dela, os irmãos tinham que arrumar emprego para ela. Na cabeça dela, a igreja tinha que ficar 24 horas em vigília, orando por ela. Tudo em prol dela. Todos orbitando, gravitando ao redor dela. Só que não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que o corpo vai ser corrompido. As lutas que Paulo passava fez com que ele declarasse: eu tenho as marcas de Cristo em mim. Tem até uma música que diz assim: eu tenho as marcas de Cristo em mim, sim. Só que Paulo era literalmente chibatada, apedrejada, pedrada na cabeça. As marcas que Paulo fala eram literais. Agora, e nós? Estamos sendo apedrejados hoje por Cristo? Não, né? No Brasil não. Mas muitas vezes existem marcas por conta de problemas e adversidades da nossa vida que realmente nos ferem. E se você perseverar firme com Jesus, você vai dizer: eu tenho umas marcas de Cristo, eu sofri, mas eu permaneci. Por causa de Jesus eu sofri isso e permaneci fiel. É diferente. É diferente. Então o homem interior, por conta do mover da ação do Espírito Santo, vai renovar você. Amém? O homem interior se renova de dia em dia. Não é de mês em mês. Todo dia você pode se colocar diante de Deus e dizer assim para Ele: Senhor, me renova.
Senhor, o tempo está passando, as células estão morrendo, estou envelhecendo, mas eu creio que meu espírito está se renovando na tua presença. Estou firme na tua presença. Você pode ter 70, 80 anos, estou firme na sua presença. Eu estive na Sociedade Bíblica do Brasil mês passado, para quem não sabe, meu filho fica lá na rua Buenos Aires, na Rio, e eu recebi uma revista falando sobre algumas matérias, algumas notícias acerca da Sociedade Bíblica do Brasil, publicações de Bíblias, distribuição de Bíblias e tal. E tinha uma matéria de um pastor, 90 e poucos anos, bem. Aí dizendo que é o dia dele. Pastor já jubilado, já aposentado, 90 e poucos anos. Pastor Batista. Aí dizendo assim: eu acordo 5 horas da manhã, 4h30, 5 horas, vou orar. Que maravilha, né? A pessoa tem o fim da vida, pregou a Bíblia a vida toda, agora se dedica mais à oração. Ele vou orar, começa a orar. Ele falou que ora 2 horas e meia por dia, todo dia. Eu falei: meu Deus, um dia eu chego lá. 2 horas e meia diária. Ele falou: ora por tudo. 90 e poucos anos. Ora por tudo, ora por todos os pastores do Brasil, ora por todas as igrejas, todos os missionários. Bota uma lista de assunto e vai falar com Deus 2 horas e meia. Depois ele começa a leitura dele. Você sabe, pessoas assim de idade, 7, 8 horas está no berço, né? Janta cedo, 6 horas está jantando, e 8 horas já está dormindo, dando boa noite. Já estou muito bom, né? Boa noite. Vai dormir. E eu fiquei olhando assim: puxa, assim, para muitos, a vida daquela pessoa não tem mais nenhuma salvação. Pastor aposentado, não prega mais, a idade, não permite mais ele fazer visita, mais trabalhar. Mas ali ele ainda pode falar, né? E ali ele sabe que pode ser um instrumento de Deus, orando por todo mundo, todo dia. E ali, o Espírito, o homem interior, o homem que nasceu de novo há tantos anos, há tantas décadas passadas, está se renovando, continua se renovando a cada dia. Todo mundo olha para ele e diz: o homem exterior corrompido aí. O tempo foi cruel para ele, 90 e poucos anos, 93 anos. Mas continua firme na presença de Deus, continua invocando o nome do Senhor, continua se derramando, invocando a presença de Deus. Então o homem interior está se renovando todo dia na vida desse homem. Fiquei bobo vendo, puxa, coisa linda. Um instrumento de Deus, usado por Deus. A oração desse homem, só Deus vai dizer quantos ministérios, quantos pastores estão sendo sustentados pela oração desse homem. Não é verdade? Quantos ministérios, quantas pessoas, quantos missionários estão sendo sustentados pela oração desses homens? Eu tive aula com um professor, o Moisés, o pastor Batista, mas o Batista não. Ele disse que fez parte da Igreja Batista, lá de Jacarepaguá, nos anos 80, Igreja Batista muito tradicional, que não crê no batismo Espírito Santo, que não crê nos dons espirituais. E ele falou que o pastor lá, um pastor assim, bem, para a época, bem flexível, bem aberta, para ser um batista tradicional. Porque os irmãos chegavam com o pastor, e você sabe, que se o sujeito for descoberto, é batismo, quem for batizado no Espírito Santo, ele pode até ser excluído da igreja. Quem sabe disso? Aí os irmãos chegaram para o pastor e assim: pastor, tem um grupo aí que está pentecostal na igreja. O pessoal está se reunindo, orando, buscando dons espirituais. E aí, o que o senhor vai fazer? Só que o pastor sabia quem eram as pessoas. E o pastor falou assim para esse irmão: deixa eles. Se você quer saber, são exatamente eles que estão orando pelo meu ministério nas madrugadas. Deixa eles. Eu sei quem são as pessoas. Então, aquele mais tradicional já estava querendo o quê? Frear, brecar. Mas o pastor sabia quem eram as pessoas. Eram pessoas que estavam sustentando o ministério dele com orações. E todo pastor precisa, amém? Amém. Você ora pelo seu pastor? Amém. De madrugada, 3 da manhã. Pastor aí. 1 hora da manhã. Meia-noite, não vai dormir.
Amém. Explorando. Então, queridos, Paulo, as adversidades estavam presentes na vida de Paulo. Quando Paulo escreve essa epístola aqui, ele já tinha quase 60 anos. E ele percebe, ele olha para o corpo dele e vê marcas de apedrejamento, vê marcas de chicotada, o couro comia, a pessoa batia muito nele. Naufrágio, sofreu marcas físicas, sofrimento que pregava o Evangelho. Mas ele fala, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova todo dia para a glória de Deus, irmão. Ainda que você olhe no espelho e veja, puxa, estou vendo as marcas do sofrimento, as noites que eu chorei com esse problema. Mas se você está confiante em Cristo, o seu homem interior está sendo renovado, irmão. Amém. Jesus está contigo. Não é o fim, não acabou, Ele está contigo. Glória a Deus. Versículo 17 diz algo interessante. Por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Olha que coisa, irmão. Paulo apanhou a vida toda, irmão. Paulo estava enfrentando adversidade. Quando você quer saber a notícia de uma pessoa, o que você faz? Manda o WhatsApp, né? WhatsApp? Agora é WhatsApp, né? Mais fácil para se comunicar. Só nem usa o nosso telefone para ligar. Alô? Não é isso? Manda mensagem, MSN, WhatsApp. Não é isso, irmão? Alô, terra? É isso? Muito bem. Paulo, se você quer saber, quando ele queria saber notícias de uma igreja, ele levava 4, 5, 6 meses para saber. Imagina, como é que você vai para a igreja de Corinto? Ele mandava a pessoa até Corinto. Levava 2, 3 meses de viagem. Para voltar mais 3 meses. Como é que ficava o coração de Paulo? Aflito. Ele tinha pregado 6 meses. Acontece muita coisa numa igreja, acontece, irmão. Jesus Cristo. Como é que ficava o coração de Paulo? Paulo estava angustiado. Paulo sofria, Paulo apanhava, Paulo perseguido, mas ele diz que tudo isso, irmão, é uma leve. Porque a nossa leve, e diz que é momentânea, passageira. Essa luta é passageira, você sabia, irmão? Não é pesada não, é leve. Ah, pastor, o senhor está brincando, o senhor não sabe. Eu sei sim, a Bíblia diz. A Bíblia diz que essa luta aí é leve. Pastor, não é o senhor que sofre com meu marido. Cara cheio de embriagado, cheio de cara drogado. Eu só sofro com minha filha, meu filho chegando da Gigi 3 horas da manhã, pastor, drogado, não mais com o país. O senhor não sabe. É, de fato. Mas a Bíblia diz que essas tribulações são leves. Veja a perspectiva. Por que Paulo considera leve, irmão? Por quê? Ele considera leve porque os olhos dele estão postos em Jesus, irmão. Quando você olha para Jesus, tudo se torna mais leve. Se você focar o problema, vai ser muito pesado. Você se entrega ao problema. Aí você vai ver a pessoa dentro da igreja pensando em suicídio. Sabe por quê? Porque está olhando para o problema. Até escrever aqui, ó. A palavra grega que Paulo usa para expressar leve significa uma ninharia sem importância. Olha Paulo. Paulo está dizendo que as tribulações, as lutas que eles estavam vivendo eram leves, eram sem importância. Não tinha importância. Não poderiam abalar. Não poderiam tirar o foco dele de Cristo. Não poderiam impedi-lo de ser fiel. As lutas que você está vivendo não é para tirar você da igreja, não. É para te aperfeiçoar, para te moldar, querido. Tem crente que se entrega, todos empregados. Você é da igreja. Ah, meu marido não se converte. Você é da igreja, a pessoa se entrega. Não. Você deve continuar lutando, deve continuar orando. Porque essa tribulação é leve, irmão. E é momentânea. Amém. Porque a nossa, Paulo está falando especificamente a minha tribulação. Porque a nossa, ele inclui a igreja. A minha tribulação e a igreja e a tribulação de vocês também, irmãos. Eles são leves. Ele está explicando a igreja, ele está discipulando a igreja, ele está ensinando, ele está pastoreando a igreja. A minha tribulação, a de vocês, é leve.
não tem peso, não tem significância diante do poder de Cristo. Que coisa, hein? Ele diz, porque a nossa leve momento da tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Produz para nós eterno peso de glória. Não se pode comparar, não, o que Deus está preparando para aqueles que Ele confia. É por isso que Ele vai dizer: não andeis por vista, mas andeis por fé. O crente ele tem que andar por fé, ele enxerga com os olhos da fé, querido. Se você ficar olhando para um problema, se você olhar para a adversidade, você vai se desanimar, você vai ficar. Irmão, me lembro que meses antes de eu casar, estava desempregado. Falei: Jesus, e agora? Está se aproximando do dia do casamento, imagina, irmão. E pedindo a Deus, para Deus abrir porta. Aí um irmão da igreja falou assim: tem vaga lá na fábrica onde eu trabalho, tem que fazer uma prova, vai lá fazer uma prova tranquila, de matemática, nada absurdo. Falei: ok. Aí eu fui, aí eu fiz a prova, passei. Eu já cresci que um sujeito fosse dizer assim: faça os exames da manhã, mas você começa a trabalhar. Disse isso não. Ele falou: você passou, aquela velha frase, aguarde. Meu Deus, isso aí é um tiro de Colt 45. Aguarde em casa. Meu Deus do céu. Aí o noivo ficou assim: Cíntia, aguarde em casa. E orando, confiando, não me abalei, estava crendo que eles fossem me chamar, faltando uma semana para o casamento de me chamarem. Naquele tempo eles não ligavam, não, mandavam telegrama. Ainda existia esse telegrama? Existe, né? Mandaram um telegrama, por favor, comparecer dia tal. Olha, meu Deus, eu chorei de alegria. Sabe, é tão bom, né, quando Deus te responde, né? Mas é necessário confiar, colocar o foco em Jesus, querido, amém? Porque a nossa leve momento da tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. E o Senhor tem falado assim: não atentando nós nas coisas que se veem. E essa palavra não atentando significa não concentrando a atenção. Significa também não fixando os olhos. Não atentando nós nas coisas que se veem. O que você está vendo, meu irmão? O que você está vendo? Está vendo o problema? Paulo está dizendo: não concentre sua atenção nele. Não fixe o seu olhar nele. Você está sendo perseguido no trabalho? Está sendo perseguido na vizinhança? Não concentre os seus olhos nisso. Estou ganhando pouco, não consigo um emprego melhor, não consigo galgar uma posição melhor na empresa. Não concentre sua atenção nisso. Paulo está dizendo: não atentando, não fixando os olhos nas coisas que se veem. Paulo está dizendo que isso abala sim a sua fé. Se você concentrar a sua atenção nas coisas que se veem, na adversidade, Paulo diz que isso é perigoso. Você pode sim ser abalado. Então não fixe, não olhe para a adversidade. Eu ouvi uma frase interessantíssima, um site de concurso. O camarada falou assim: o professor de português: nós bem, você quer passar no concurso tal, concurso federal? Pois é, todo mundo diz assim: eu vou estudar para passar. Aí o professor falou assim: aprenda uma coisa, não estude para passar, estude até passar. Possivelmente você não vai passar na primeira. Vai parar de estudar? Continue se preparando, porque ano que vem, daqui a 2 anos, vai vir novamente o concurso. Então estude até passar. Não estude para passar. Tem gente que faz isso, né? O crente fazendo a prova. O pastor Alexandre vai vir domingo aqui, agora esqueci de dizer domingo, o pastor Alexandre vai estar aqui. Ele falou, o camarada chegou para ele: pastor, ora para a gente, vai fazer o concurso domingo de manhã, culto do ensino, final do culto. A gente vai fazer o concurso agora, vai ficar no almoço, ora para a gente aí, pastor Alexandre. O
pastor Júlio falou: vocês estudaram? Não, a gente vai lá pela fé, vai marcando, você não tem. Mas posso, brincando comigo, né? Vou lá, vou estudar. Deu para honrar você, pensou, nem estudou. Então, os crentes têm essa percepção equivocada, né? Deus é comigo, mas não estuda. Tem que estudar. E as pessoas olham assim: caramba, só tem 200 vagas, é o Brasil todo. O que o concurseiro diz? Não importa se tem 1 milhão de pessoas e 200 vagas. Se você tem uma vaga, não é suficiente para mim, você precisa de uma. Os concurseiros dizem isso. O camarada que tem perseverança, né, que quer passar, estudando, eles não importam, eu não quero saber quantas vagas tem. Eu só preciso de uma. Tem mais de uma, não tem? Então eu vou estudar, preciso de uma. Então, se a pessoa tiver essas questões na cabeça, ela foca, outras coisas não foca. O foco dela é diferente quando ela começa a estudar. E o crente precisa também ter isso. As pessoas estão falando que não tem Deus, tem isso. Quanto mais nós sermos do Senhor, né, irmão? Amém. Não atentando nas coisas que se veem. E o concurso do INSS aí, 900 vagas, quase 1 milhão de pessoas no Brasil todo. Se o camarada olhar, 1 milhão de pessoas, não vou passar não, assim. E está focando o quê? O número. Está atentando nas coisas que se vê, está vendo as dificuldades. Ele não acredita que pode passar. Você não acredita em si mesmo, irmão? Quem vai acreditar por ele? Quem vai estudar por ele? Ele que precisa acreditar nele, ele precisa estudar e, se for crente, entregar nas mãos de Deus e pedir sabedoria ao Senhor. Não atentando nas coisas que se veem, muitos crentes estão olhando para o problema. Mas ele diz: atente, foque nas coisas que se não vê, nas coisas invisíveis, no mundo espiritual. Ora, Paulo diz, olha só interessante, né, irmão? Nós vivemos aqui nesse mundo. Você precisa de água, de comida, de dinheiro, de roupa, transporte, de saúde, etc. Não é verdade? Mas Paulo diz que o nosso foco não precisa estar, não podemos concentrar nossa atenção nas coisas que estamos vendo, mas nas coisas que eu não estou vendo. O que você não vê, por exemplo? Você vê o sangue de Jesus purificando os pecados diariamente? Você vê o sangue de Jesus fazendo isso? Tu vê isso? Mas a Bíblia diz que isso acontece. Então foque nisso. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Você vê anjos de Deus repreendendo as forças do inimigo, demônios, para não atacar sua família, sua casa. Você vê isso com os olhos naturais? Vê isso? Não, Paulo diz: então foque nessas coisas. Que existem anjos ministrando em favor daqueles que amam a vida eterna de Deus. Outras coisas também. Você está vendo um céu, você consegue contemplar um céu que um dia você vai habitar com o próprio Deus? Pastor, não, quando eu olho para o céu eu vejo a nuvem, eu vejo o sol, eu vejo chuva, mas eu não vejo um lar celestial, eu não vejo um Deus de braços abertos lá na nuvem me esperando. Mas a Bíblia diz que isso está acontecendo. Então Paulo está dizendo: concentre sua atenção nas coisas que não se veem. O problema do crente é que ele está focando nas coisas que se veem. E ainda tem a ajuda dos enviados do inferno que ensinam o povo a buscar riqueza. Você tem que ser rico, você tem que ser poderoso. A igreja tem que conquistar o mundo, ensinando os crentes a serem materialistas. Aí o crente realmente vai focar nas coisas que estão se vendo. E Paulo nos ensina: foco, concentre sua atenção nas coisas espirituais, no mundo espiritual. Concentre sua atenção para dizer: buscar as coisas que são do alto. Você está buscando as coisas que são do alto? Tem crente que só busca as coisas da terra. Só as coisas desse mundo interessam a ele. Tem cristão que só fica pensando nas coisas desse mundo, dessa terra, em como eu posso agradar-me, em como eu posso cuidar dos meus familiares. Não, mas estou focando aqui, eu tenho que ver o melhor. Então, aí você não precisa focar ou ver o melhor da sua família, não. Tem que fazer, mas em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino. O que
que é o reino de Deus? Buscar em primeiro lugar os interesses de Cristo. Toda decisão que você tomar na sua vida, você tem que parar e pensar: os interesses do reino, os interesses do meu Deus estão aqui em primeiro lugar? É uma boa forma de se viver, né? Preciso de uma decisão, ok? Você analisa. Os interesses de Cristo nessa decisão estão em primeiro lugar ou os meus interesses estão em primeiro lugar? Paulo vai dizer isso, né? Não atentando nas coisas que se veem, mas que não se veem, porque as que se veem são temporais. É passageiro. Tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Se esforça tanto para fazer uma casa, né? Quem fez a sua casa aí? Carro sapato? Você fez? Está fazendo ainda, né? Cara rala, né? Faz acordo na firma, pega a folha de garantia, aí chama os amigos, leva aquela sapato lá, faz a sapato bonita, um por um, maravilha, levantar uns puxadinhos, legal. No dia da laje, você chama todo mundo para fazer uma feijoada. Você trabalha, dinheiro, tempo, suor, faz a casa, depois morre. Meu pai morreu com 32 anos de idade. Veio lá, a casa era de telha, fez laje, tentando fazer tudo bonitinho. 32 anos, morreu. Rápido. E tempos depois eu tinha um padrasto para substituir ele. Você entende? As coisas dessa vida são temporárias. Mas você sabia que tem gente que coloca o coração na casa? Não é sapato não, por favor. A casa dela, meu Deus do céu. Ninguém pode, se uma criança suspeitar e brincar e morrer na casa dela, né? Tu levar teu filho lá para pegar o teu filho pela orelha, não faça isso. Porque a casa dela não pode correr, que é tudo brilhando, coisa linda. E o carro? Ele toca no carro, ele não empresta o carro para ninguém, ele não cede o carro para ninguém, ele botou um adesivo lá atrás, a serviço do Rei Jesus. Mentira. A serviço dele. Somente. Passa perto do irmão, vai debaixo da chuva, ele finge que não, para dar carona, é ruim. Focando as coisas temporais. E Paulo vai dizer: essas coisas são passageiras, passam. Casa fica, carro fica, dinheiro fica na conta. Caso o marido morra para a esposa, fica para a família, vai embora. Então precisamos focar as coisas eternas. Ele dizia: as que não se vê são eternas. Mas é impressionante, né? Está tão claro isso aqui, tá? Eu estou explicando, mas está tão claro para você. Estou explicando para efeito de. Para dizer, pastor, lê, não explicou. Estou explicando porque está tão claro isso. Mas na prática, quantos crentes estão praticando isso? Na prática. Muitas vezes a igreja grande, no meio de semana, tu não vê quase ninguém. Não vê quase ninguém. E às vezes pessoas que têm responsabilidade ministerial na igreja. Mas domingo aparece bonitão. Mas quer mostrar. Bonitão aparece. Mas não vem orar. Quinta-feira eu vou vir falar. Tem cara que vai estar estudando, está fazendo faculdade. Não, isso não. Porque não quer. As coisas temporais, as coisas passageiras, ele está focando. As coisas eternas, que é ouvir a palavra de Deus, que é louvar, buscar o Senhor, ele não está focando. Então para ele não importa. Para ele não importa vir no curso de ensino, não importa. Na cabeça dele eu não preciso. Para quê? Para que voltar à noite, no fundo da noite, no vigilante? Para quê? Querido, ela está falando, concentre o seu olhar, a sua vida, a sua atenção nas coisas invisíveis e eternas. Sabe por quê? Porque o que vai ficar
Jesus vai dizer: ajuntem tesouros aonde? Tem camarada que não vem na igreja. O que aconteceu, irmão? Pastor, eu estou trabalhando, muito serão, muito hora extra. Eu preciso fazer uma casa, pastor. Eu preciso fazer um cara se lasca todo trabalhando. E a vida espiritual vai afundando. Porque está focando nas coisas dessa vida. Irmão, eu coloquei, me convenci com 15 para 16 anos, eu coloquei uma meta no meu coração. Não vou trabalhar em lugar algum que me impeça de estar na casa do meu Deus. Me convenci com 15, fazer 40 anos agora de janeiro. E tem dado certo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus tem dado certo. Por quê? Porque a Bíblia me manda fazer isso. Qualquer emprego que tentava me tirar, vou trabalhar domingo. Tudo bem. Domingo? Mas não posso ir em nenhum culto. Nem de manhã, nem de noite. Opa! Esse emprego é do inferno, né, de Deus? Não me pedir estar na casa de Deus. Então, o sujeito está focando o quê? Os bens materiais, as coisas materiais, as coisas que se veem. As coisas que não se veem, está o quê? Desprezando. Você está entendendo? Está desprezando, não despreze. Não despreze as oportunidades de Deus na tua vida, irmão. Oportunidade de buscar Deus. Vem aí, semana de oração, 4 de julho, coloca na agenda. Quantos cultos você vai conseguir vir? Se você achar, desde já dizer assim, sei, pastor, o que der, vem. O diabo vai fazer de tudo para você vir nenhum. O diabo não interessa a Satanás que você ore. Não interessa ao diabo que você busque as coisas eternas. Tem, olha, irmãos, nós cantamos uma música de terça-feira aqui, do Davi Sasso, que diz assim: decido crer no teu poder, transforma a tempestade em milagre. E essa música é bem interessante, claro, se referindo ao apóstolo Pedro, quando ele anda sobre as águas, vai com Jesus, né? E diz que Pedro decidiu crer. A crença é uma decisão tua, não é minha. Eu não posso crer por você. É você que vai sair da tua casa. É você que vai se arrumar, botar a roupa, tomar banho e ir para a casa de Deus. Não sou eu que vou te arrumar. É uma decisão tua. Então, quando a gente fala, olha, julho, vamos ter semana de oração, 4 de julho, dia da independência americana dos Estados Unidos. 4 de julho, vamos começar a orar, buscar a face do Senhor. Se você, a partir de agora, colocar determinado no coração, se você decidir crer que nada vai te impedir de estar aqui, você vai conseguir vir. Amém. Agora, se você fica aquele papo, eu vou pensar, se der, com certeza, não vai dar não, filho. Ei, não se engana não vai dar. Porque de alguma forma ou de outra, você está focando nas coisas que se veem. O que você está vendo? Dificuldade, afazeres, problemas para resolver. Essas coisas sim nos impedem de ver a glória de Deus. Mas Paulo está nos ensinando nesta noite. Não é o fim, querido. Não desista de crer. Busque as coisas eternas. Não atente para as coisas que se veem. Porque as que não se veem são eternas. E as que se veem são temporárias. Valorize as coisas espirituais, irmão. Ajunte tesouro do céu. Ajuntar tesouro do céu é viver a vida cristã aqui, como manda a palavra de Deus. E a gente querendo ajuntar tesouro na terra, ao contrário, vai morrer e vai ficar. E Jesus ainda pergunta, né? Como chegar diante de Deus? O que você vai apresentar diante de Deus? O tempo passa rápido, irmão. Os anos passam rápido demais. Quando você não tiver mais forças para servir a Deus, o que você vai falar para Deus? Ah, se eu queria ter feito tanto, mas já foi, né? É isso que eu falo para Deus. Sirva a Deus intensamente. Faça tudo por Ele, porque Ele fez tudo por você. Ele não mediu esforços. Ele não disse, pai, vamos negociar, porque a coisa vai doer. Não. Ele fez tudo por amor a nós. Não mediu esforços. Por quê? Porque Ele nos amou até o fim. Então, querido, o mínimo que nós podemos fazer para Deus é retribuir, corresponder a esse amor. Amém, querido?
para isso, não desanime. Continue firme para a glória de Deus. Amém, querido? Em nome de Jesus, quero orar por você. Amém. Feche os seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor, como foi perseguido, como sofreu o teu servo Paulo. Mas nós podemos ver aqui para a tua palavra que ele não desanimou, que ele não se sentiu destruído, ele não pereceu. Podemos ver aqui na tua palavra, Pai, que ainda que seu corpo mostrasse evidências da corrupção, mostrasse evidências do tempo, do sofrimento, ele percebia que o Senhor estava renovando ele todo dia. Ele podia dizer que o Espírito do Senhor renovava seu coração diariamente. Ele podia perceber que ainda que ele estivesse sido abatido, derrubado com violência, a semelhança de um boxeador quando é nocauteado, o Senhor, ele percebeu que não era o fim, ele não estava destruído, ele não estava morto, porque era o Senhor que o estava levantando. Senhor, em nome de Jesus, oro para que os teus filhos nesta noite percebam que o Senhor é que está levantando eles. É o Senhor que nos sustenta. Paulo declarou, Senhor, que ele não se sentia desamparado. Senhor, em nome de Jesus, que este meu irmão, que esta minha irmã saia daqui, Senhor, com a convicção, com a certeza de que ela não está sendo desamparada, Senhor. Com a certeza de que o Senhor tem sustentado. Ah, Senhor da glória, meu Deus, em nome de Jesus, ajuda o teu filho, ajuda a tua filha, Senhor, a não concentrar os seus olhos, sua atenção nos problemas, na adversidade. Ajuda a tua filha, Senhor, a buscar as coisas eternas, coisas que não se veem. Ah, Senhor, se tem alguém aqui, Senhor, buscando as coisas desta vida, aquilo que é temporal, Senhor, em nome de Jesus, redireciona esse teu filho, redireciona, meu Pai, essa tua serva, para que ela possa buscar as coisas do alto, para que ela possa buscar, Senhor, as coisas espirituais, para que ela possa valorizar, Senhor, a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus, que ela possa buscar, Senhor, em primeiro lugar o reino de Deus. Pai, nos ajuda. Pai, vemos tantas pessoas pelas igrejas vivendo uma vida material, meu Deus, inundadas no materialismo, buscando, Senhor, as coisas dessa vida. Espírito Santo, em nome de Jesus, leva a tua igreja a buscar as coisas do alto. Meu Deus, nos desperta para buscarmos o reino de Deus. Desperta, Senhor. Ah, Pai, que nós possamos perceber o teu cuidado diariamente. E ainda, Senhor, que o tempo passe, ainda que a idade chegue, as forças possam ir embora, Pai, ainda assim nós queremos que o homem interior se renova. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, renova o homem interior, o homem espiritual, a nova criatura. Sim, o homem espiritual que tem contato com o Espírito de Deus. Bendito seja o teu nome. Fortaleza, Senhor, esta igreja. Ah, Espírito Santo, Pai, nós queremos buscar os interesses do reino. Queremos, meu Pai, focar os teus interesses em primeiro lugar, Senhor. Perdoa-nos se nós temos sido egoístas. Perdoa, Pai, se nós temos sido, meu Pai, muitas vezes, meu Pai, egoístas, olhando para a nossa própria vida, para os nossos próprios interesses, e esquecemos que fomos chamados para propagarmos os interesses do reino, para cuidar dos negócios do Pai. Ah, meu Senhor, abre os olhos, Pai. Eu não tenho esse poder, Senhor. Eu não tenho o poder de abrir a mente de ninguém aqui, mas o teu Espírito pode
Mocó nunca experimentou. E como pastor, Pai, eu confesso ao Senhor, a alegria do meu coração é ver os teus filhos se despertando para as coisas eternas. Ah, Senhor, esse é o nosso salário, ver o rebanho se alimentando da tua graça, se alimentando, meu Pai, da tua palavra, preocupados em buscar o reino de Deus. Abençoa esta igreja, Senhor. Pai, aquele que chegou aqui, Senhor, pensando que é o fim, que ele sai daqui em nome de Jesus, crendo que ainda que perplexo, ele não está desanimado, ainda que perseguido, ele não é desamparado por ti, Senhor. Sustenta o povo da tua igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém.